Bom dia, pessoal. Boa tarde. Dia 9 de janeiro, vamos continuar mais um capítulo do livro Esaú e Jacó. Capítulo 13, a epígrafe. Ora, aí está justamente a epígrafe do livro. Se eu lhe quisesse pôr alguma e não me ocorresse outra. Não é somente o meio de completar as pessoas da narração com as ideias que deixarem, mas ainda um par de lunetas para que o leitor do livro penetre o que for menos claro ou totalmente escuro. Por outro lado, aproveito em irem as pessoas da minha história colaborando nela, ajudando o autor por uma lei de solidariedade, espécie de troca de serviços entre o enxadrista e os seus trabalhos. Se aceitas a comparação, distinguirás o rei e a dama, o bispo e o cavalo, sem que o cavalo possa fazer de torre, nem a torre de peão. Há ainda a diferença de cor, branca e preta, mas esta não tira o poder da marcha de cabeça de cada peça, e afinal, e outras podem ganhar a partida, e assim vai o mundo. Talvez conviesse por aqui. Talvez conviesse por aqui, de quando em quando, como nas publicações do jogo, um diagrama das posições belas ou difíceis. Não havendo tabuleiro, é um grande auxílio este processo para acompanhar os lances, mas também pode ser que tenhas visão bastante para reproduzir na memória as situações diversas. Creio que sim, fora com diagramas. Tudo irá como se realmente viesse jogar a partida entre pessoa e pessoa, ou mais claramente, entre Deus e o diabo. Capítulo 14. A lição do discípulo. Fique, fique, conselheiro, disse Santos apertando a mão ao diplomata. Aprenda as verdades eternas. Verdades eternas pedem horas eternas, ponderou este, consultando o relógio. Um tal Aires não era fácil de convencer. Plácido falou-lhe de leis científicas para excluir qualquer mácula de seita, e Santos foi com ele. Toda a terminologia espírita saiu fora, e mais os casos, fenômenos, mistérios, testemunhos, atestados verbais e escritos. Santos acudiu com um exemplo. Dois espíritos podiam tornar juntos a este mundo. E se brigassem antes de nascer? Antes de nascer, crianças não brigam, replicou Aires, temperando o sentido afirmativo com a entonação dubitativa. Então nega que dois espíritos? Essa cá me fica, conselheiro. Pois, pois que impede que dois espíritos? Ares virou o abismo da controvérsia e forrou-se à vertigem por uma concessão, dizendo: Esaú e Jacó brigaram no seio materno, isso é verdade. Conhece-se a causa do conflito. Quanto a outros, dado que briguem também, tudo está em saber a causa do conflito, e não a sabendo, porque a providência a esconde de notícia humana, e não a sabendo, porque a providência a esconde da notícia humana. Se fosse uma causa espiritual, por exemplo, por exemplo, se as duas crianças quiserem ajoelhar-se ao mesmo tempo para adorar o Criador, aí está um caso de conflito, mas de conflito espiritual, cujos processos escapam à sagacidade humana. Também poderia ser um motivo temporal. Suponhamos a necessidade de se acotovelarem para ficar melhor acomodados. É uma hipótese que a ciência aceitaria. Isto é, não sei. Ainda há o caso de quererem ambos a primogenitura. Para quê? Perguntou Plácido. Conquanto, es- conquanto este, conquanto este privilégio esteja hoje limitado às famílias régias, a Câmara dos Lordes e não sei se mais, tem todavia um valor simbólico. O simples gosto de nascer primeiro, sem outra vantagem social ou política, pode dar-se por instinto, principalmente se as crianças se destinassem a galgar os altos deste mundo. Santos afiou o ouvido neste ponto, lembrando-se das coisas futuras. Aires disse ainda algumas palavras bonitas e acrescentou outras feias, admitindo que a briga podia ser prenúncio de graves conflitos na terra, mas logo temperou este conceito com este outro. Não importa, não esqueçamos o que dizia um antigo, que a guerra é a mãe de todas as coisas. Na minha opinião, Empédocles, referindo-se à guerra, não fez só sentido no sentido técnico. O amor, que é a primeira das artes da paz, pode-se dizer que é um duelo, não de morte, mas de vida, concluiu Ares sorrindo leve, como falava baixo e despediu-se. Capítulo 15. Teste Davi com Sibila. E então, disse Santos, não é que o conselheiro, em vez de aprender, ensina-nos?
Não é que o conselheiro, em vez de aprender, ensina-nos? Eu acho que ele deu algumas razões boas. Quando menos plausíveis, completou o mestre Plácido. Foi pena se despedisse, continuou Santos, mas felizmente o meu caso é com o Senhor. Venho consultá-lo e as suas luzes são as verdadeiras do mundo. Plácido agradeceu sorrindo. Não era novo o elogio, ao contrário, mas ele estava tão acostumado a ouvi-lo que o sorriso era já agora um sestro. Não podia deixar de pagar com essa moeda aos seus discípulos. Trata-se disto. Aquela história que eu formulei é um fato real. Sucedeu com os meus filhos. Como? É o que me parece, e vim justamente para que me explique. Nunca lhe falei por temer que achasse absurdo, mas tenho pensado e suspeito que tal briga se deu e é um caso extraordinário. Santos expôs então a consulta, gravemente. Santos, Santos expôs então a consulta gravemente, com um gesto particular que tinha de arregalar os olhos para arregalar a novidade. Não esqueceu nem escondeu nada. Contou a própria ida da mulher ao castelo, que com desdém é verdade, mas ponto por ponto. Plácido ouvia atento, perguntando, voltando atrás, e acabou por meditar alguns minutos. Enfim, declarou que o fenômeno, caso se houvesse dado, era raro, se não único, mas possível. Já o fato de se chamarem Pedro e Paulo indicava alguma rivalidade, porque esses dois apóstolos brigaram também. Perdão, mas o batismo foi posterior, sei, mas os nomes podem ter sido predestinados. Tanto mais que a escolha dos nomes veio, como o senhor me disse, por inspiração à tia dos meninos. Justamente. Dona Perpétua é muito devota. Muito. Creio que os próprios espíritos de São Pedro e São Paulo houvessem escolhido aquela senhora para inspirar os nomes que estão no credo. Advirta que ela reza muitas vezes o credo, mas foi naquela ocasião que se lembrou antes. Exato, exato. O doutor foi à estante e tirou uma Bíblia, encadernada em couro, com grandes fechos de metal. Abriu a Epístola de São Paulo aos Gálatas e leu a passagem do capítulo 2, versículo 11, em que o apóstolo conta que, indo a Antioquia, que estava São Pedro, resistiu-lhe na cara. Santos leu e teve uma ideia. As ideias querem ser festejadas, quando são belas, e examinadas quando novas. As ideias querem ser festejadas quando são belas e examinadas quando novas. A dele era um tempo nova, a dele era um tempo, a dele era um tempo nova e bela. Deslumbrado, ergueu a mão e deu uma palmada na folha, bradando. Sem contar que este número 11 do versículo, composto de dois algarismos iguais, um e um, é um número gêmeo, não lhe parece? Justamente. E mais, o capítulo é o segundo, isto é, 2, que é o próprio número dos irmãos gêmeos. Mistério engendra mistério. Havia mais de um elo íntimo, substancial escondido, que ligava a tudo. Briga, Pedro e Paulo, irmãos gêmeos, números gêmeos, tudo eram águas de mistério que eles agora rasgavam, nadando e bracejando com força. Santos foi mais ao fundo. Não seriam os dois meninos os próprios espíritos de São Pedro e São Paulo, que renasciam agora e ele, pai dos dois apóstolos? A fé transfigura. Santos tinha um ar quase divino. Trepou em si mesmo, e os olhos, ordinariamente sem expressão, pareciam entornar a chama da vida. Pai de apóstolos? E que apóstolos? Plácido esteve quase a crer também, achava-se dentro de um mar torvo, soturno, onde as vozes do infinito se perdiam, mas logo lhe acudia que os espíritos de São Pedro e São Paulo tinham chegado à perfeição. Não tornariam cá, não importa, seriam outros, grandes e nobres. Os seus destinos poderiam ser brilhantes. Tinha razão a cabocla, sem saber o que dizia. Deixe às senhoras as suas crenças de meninice, concluiu. Se elas têm fé na tal mulher do castelo e acham que é um veículo de verdade, não as desminta por hora. Diga-lhes que eu estou de acordo com seu oráculo. Teste Davi como Sibila. Digo, escreva a frase. Escreva a frase. Plácido foi à secretária, escreveu o verso e deu-lhe o papel. Mas já então Santos advertira que mostrá-lo à mulher era confessar a consulta espírita, e naturalmente o perjúrio. Referiu ao amigo aos escrúpulos de natividade,
Referiu ao amigo os escrúpulos de natividade e pediu que calassem tudo. Estando com ela, não lhe diga o que se passou entre nós. Saiu logo depois, arrependido da indiscrição, mas deslumbrado da revelação. E a cheio de números da Escritura, de Pedro e Paulo, de Esaú e Jacó. O ar da rua não espanou a poeira do mistério. Ao contrário, o céu azul, a praia sossegada, os montes verdes como que cercavam e cobriam de um véu mais transparente e infinito. A rixa dos meninos, fato raro ou único, era uma distinção divina. Contrariamente à esposa, que duvidava somente da grandeza futura dos filhos, Santos pensava no conflito passado. Entrou em casa, correu aos pequenos e acarinhou-os com tão estranha expressão que a mãe desconfiou alguma coisa e quis saber o que era. Não é nada, respondeu ele rindo. É alguma coisa. Anda, acaba. Que há de ser? Seja o que for, Agostinho, acaba. Santos pediu-lhe que se não zangasse e contou tudo. A sorte, a rixa, a escritura, os apóstolos, o símbolo, tudo tão espalhadamente que ela mal pôde entender, mas entendeu ao final, e replicou com os dentes cerrados. Ah, você! Perdoa, amiguinha. Estava tão ansioso de saber a verdade. E nota que eu creio na cabocla, e o doutor também. Ele até me escreveu isto em latim, concluiu tirando e lendo o papelzinho. Teste Davi como Sibila. Esse é o final desta edição da leitura de Esaú e Jacó. Até o próximo.